seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube. E hoje, meus amigos, temos um convidado muito especial, Márcio Escudeiro, meu amigo de bancada. Estamos novamente com a bancada reduzida, mas sempre com aquela animação, né, que já é peculiar aqui no programa M. Enfim, temos um grande convidado, já te passo a palavra para a gente fazer o nosso manual do YouTube. Paulo Castro, é um carioca tricolor, sócio-diretor do Grupo 3+, publicitário, professor, enfim, pessoa com uma grande experiência, uma grande bagagem de mercado. A gente vai falar muito sobre isso. É um publicitário, inclusive, com especialização em liderança na Universidade de Colômbia, em Nova York, e gerenciamento na Universidade de Miami, Flórida. Miami é aí onde você mora, Márcio. Estou bem distante de lá, né? Estou feliz, estou aqui com a família. O teu endereço residencial é lá, né? Então, você... Miami, você está em casa. Aliás, Miami tem uma curiosidade, né? Você consegue falar inglês em Miami, porque só tem brasileiro lá? É difícil. Se eu não me engano, a língua principal não é mentira, não, gente. É verdade, é o espanhol. Quer dizer, a mais falada, né? A mais falada em Miami é o espanhol. Depois vem o inglês, mas é difícil achar alguém falando inglês lá. É verdade. Ô, Paulo, seja muito bem-vindo. Você corrobora dessa opinião aí do Márcio? Quer dizer que Miami é assim mesmo? Não é opinião, não. É real o negócio. É censo, é estatística. Seja muito bem-vindo ao M, Paulo. Muito bom ter você aqui para a gente poder trocar várias ideias. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você aí do outro lado da tela estiver vendo o programa. Bom, só para lembrar, quem já nos conhece, seja muito bem-vindo. Quem não conhece, veja o programa, que com certeza vocês vão gostar. E propomos sempre, né, análise e reflexões com muito conteúdo e bom humor. Márcio Escudeiro, então, aquele momento rápido para a gente começar a no YouTube, por favor. Até porque não precisa ficar falando muito, né, cara? Essa galera já está mais do que acostumada. É só preguiça mesmo, né? Aquele cara que ainda não se inscreveu, né, que assiste aí o nosso programa, é preguiçoso. Para ficar por aí, para não falar mais nada. Então, meu amigo, larga de preguiça, senta o dedo lá no inscrever-se. O like também. Dá o like. É importante, cara, para gente saber se você gostou. Se você não gostou, é para baixo. Cara, duvido. A gente está trazendo tanta gente boa aqui que eu acho difícil. E não esquece, meu amigo, de ativar o sininho, porque quando a gente lança um programa novo, você já recebe a notificação. E é isso. É simples, Sandro. Mas, parabéns para você. Estão crescendo pra caramba. Já passamos aí de não sei quantos mil pessoas. 3.200. 3.500. Já passamos. Nossa! Tá vendo? Obrigado, meu amigo. Já passamos 3.500. Indica já a gente pros amiguinhos. Com a média muito boa de views, enfim. E por aí vai. Depois a gente entra nesses detalhes aí mais técnicos do negócio. Ô Paulo, eu queria fazer logo a primeira pergunta, que é inevitável, né? É pandemia, essa pancada ou porrada, como queira, né? Como queira a nomenclatura, que a gente não estava tão preparado, né? Vamos dizer assim. A gente se prepara para crises, mas uma pandemia sem precedentes dessa, como é que vocês lá no Grupo 3+, fizeram e estão fazendo, né, para mitigar essa pancada toda? Rapaz, de um lado, assim, muita tecnologia e de outro, muita empatia. Acho que são as duas palavras. Porque é isso, cara. A gente teve que investir em ferramentas de gestão para a gente poder trabalhar, cara, são 104 pessoas, que da noite para o dia, literalmente, eu me lembro que foi numa sexta-feira, ali em março, quando tudo começou a ficar complicado, a gente fez uma reunião na sexta-feira e decidimos, segunda-feira já não tem ninguém aqui em grupo de risco, ou que tenha familiares e tudo. Então, assim, foi num fim de semana, e na terça-feira já não tinha ninguém. A gente já viu que segunda-feira... Então, assim, colocar 104 pessoas em casa foi num sábado, domingo, foi uma tarefa árdua.
E a segunda que eu falo é empatia, cara, porque é isso. Hoje já sei, eu já sou amigo do filho de todo mundo, já sou amigo do pet de todo mundo, porque, cara, as reuniões você tem que entender o momento de cada um, a dificuldade de cada um. Eu brinquei de escrever de um artigo no LinkedIn, cara, que foi bastante compartilhado, que eu falo, cara, que é um ato de heroísmo, né, cara? Você trabalha em home office, Sem dúvida. é um bando de heróis, cara, porque... Verdade. O que eu sempre falo aqui com os nossos colegas que são sócios, diretores, CEOs de agências e tal, é uma dificuldade que a gente passa lá na minha agência, né? Que pô, é uma dificuldade no sentido de você conversar sobre estratégia, planejamento, estratégia com o cliente, tendo em vista que você não tem como fazer nenhum tipo de planejamento a médio e longo prazo. E o curto prazo é curtíssimo, quer dizer que a gente... o cliente que a gente às vezes falava uma vez por mês, né, conversava mensalmente, passou a ser semanal, agora está quase que dia sim, que dia não, tem dia que é dia sim, 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 sim. É um negócio assustador a falta de previsão de voltar ao normal, se você quiser chamar de novo normal, eu não curto muito esse termo, mas respeito, enfim, mas de voltar mesmo à normalidade, a falta de previsão, né? Porque as autoridades ficam, e eu não digo só do Brasil, não, estou falando aí realmente do mundo inteiro. A gente até já brinca aqui, quando a gente fala esse assunto, que a pandemia parece um seriado da Netflix, né? Quando você acha que está acabando, eles lançam nova temporada, e é uma coisa complicada, porque a gente sabe que a gente está... houve uma demanda maior, né, no mercado, atrás da digitalização e tudo mais, mas, em compensação, né, os valores também foram renegociados, né? Tem muita gente com problemas sérios de caixa, clientes aí passando, inclusive alguns fechando, inclusive. É uma situação muito delicada. Então, assim, quando o cliente aborda lá na agência, e a gente tem esse trabalho sério de planejamento estratégico e tudo mais, é difícil, né? Eu não sei como é que vocês estão fazendo, porque eu pergunto isso para todos. Para todos, como é que trata a estratégia, tendo em vista que a gente não tem a gente está Não numa época... sabe o dia de amanhã. Quanto mais daqui a 3 semanas. Completamente volátil, uma coisa insegura. Como é que vocês têm feito aí? É a pergunta de 1 milhão, hein? Então, acho que o primeiro passo acho que foi o pior de todos. Foi porque a gente tinha muito material pronto que não fazia sentido nenhum ir para a rua no começo da pandemia. Então, cara, foi assim, a gente teve que trocar muito material. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, e olha que já são, sei lá, décadas, sei lá, de março até o meio de abril. Então, filme jogado fora, muito conteúdo de social jogado fora. E aí a gente, cara, com a equipe se adaptando a trabalhar em casa, né, se adaptando nos processos que a gente estava começando a criar e jogando muito material fora. O segundo momento foi acalmar os clientes, porque assim, eu tenho cliente de todos os tipos de carteira. Então, eu tenho cliente que se beneficiou da pandemia, eu tenho cliente que, claro, a vida deles ficou horrível com a pandemia, e tenho cliente que nem uma coisa nem outra, que de repente descobriram no e-commerce uma saída para... Então, assim, eu acho que as primeiras semanas foram as piores. Hoje, eu acho que todo mundo já entende que assim, a gente conseguiu pelo menos estabelecer um planejamento de 15 dias que seja de antecedência. Né? A gente não tinha um de 15 minutos. É verdade. Agora são de 15 dias, que já é uma conquista. Então, eu já tenho pautas de social de 15 dias, eu já tenho algumas previsões, né? Mas, sim, cara, hoje, assim, o meu telefone, ele fica ligado 24 horas, domingo a domingo, porque é isso. Então, sei lá, vou dar um exemplo que eu gosto de dar um exemplo. Né? Eu tenho um cliente que é a Refit, que é uma das maiores refinarias do Brasil, ela lançou um aplicativo que você pede combustível pelo app, como o Uber. Então, cara, eles já tinham um plano de lançar esse produto, compraram os caminhões,
começaram a fazer os testes e veio a pandemia. Cara, eles acertaram em cheio, porque as pessoas estão com o carro parado em casa, elas estão em casa, elas não querem parar em posto de gasolina, e aí eles tiveram uma demanda absurda. Eu tive cliente como a L'Oréal, por exemplo, que as pessoas estão em casa comprando, e aí a gente teve que fazer um trabalho muito grande junto ao consumidor, mas teve aumento de vendas. Então, eu tenho muitas realidades muito diferentes, né? Então, eu acho que é isso que é o que mais que deixa o nosso trabalho mais, de um lado, né, instável, e de outro lado, mais fascinante, porque também a gente está descobrindo soluções que a gente não imaginava, né? Sim. Verdade. Paulo, tirou a gente da zona do conforto. A zona de conforto acabou total, né? E você falou em realidades diferentes, né? E também disse que teve que mudar muito material, né? Logo de início. E, cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu acompanhei. E a gente vive um momento muito complicado no sentido dessa polarização, né? Criada aqui no país. Acho que não é nenhuma situação tão nossa somente. A gente vê isso acontecendo em algumas outras partes do mundo. Mas com essa história dessa diversidade, né, e também dessa mudança de pensamento, né, daqueles anúncios que não podiam talvez ir para a rua naquele momento, os clientes como é que se posicionaram? Teve gente querendo dar pitaco aí fica em casa, saia de casa, ou eles preferiram ficar numa coisa mais chapa branca, deixa essa história passar? Como é que foi vocês lidando com esse, às vezes, ímpeto que tem do cliente tentar se aproveitar de qualquer momento, né, para surfar uma onda? É super perigosa essa onda aí. Não, cara, essa é a pergunta de 1 milhão. Essa que é. Na verdade, foi isso, cara. A gente sempre fala, cara, oportunidade é uma coisa, oportunismo é outra, né? Então, a gente sempre ficou muito preocupado, assim, cara, se o seu DNA, se o seu jeito de conversar com o consumidor era você não pode mudar tão radicalmente se você não tiver uma razão muito forte para isso, né? Então, assim, a gente viu, vocês também devem ter visto várias pesquisas que mostram como o consumidor cobrou das marcas posicionamentos fortes, né? Como cobrou, então, doações, né? Como as marcas valorizadas, que foram as mais valorizadas nessa série de pandemia, muitas vão sair muito fortes, né, de tudo isso. Então, assim, houve uma grande preocupação dos nossos clientes de fazer algo, mas sem saber como fazer. Então, a gente aí teve que realmente ter um trabalho muito estratégico para, cara, você quer doar isso, né? Você pode fazer isso. Você pode doar... Então, gente que queria comprar coisa, doar, gente que queria doar coisas da empresa, gente que queria fazer, como você falou, conteúdo. Eu falei assim, gente, todo mundo está falando a mesma coisa. Então, será que faz sentido você dizer só saia de casa com máscara? Será que essa a sua contribuição para a pandemia? Então, é isso. A gente viu muita ansiedade de você rapidamente se colocar. Muita crise que a gente gerenciou em social. A gente tem muita especialização em gestão de crise e aconteceram muitas, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma grande rede de ensino dentro da agência e aí as escolas não voltam e aí houve o ensino online e aí o questionamento dos pais sobre o ensino online. Primeiro vieram as críticas. Então, assim... E elas vêm nas redes sociais, e quando vem uma crítica, vem uma enxurrada de críticas. Então, assim, e as críticas elas são muito mais rápidas do que as respostas. Você pode tentar responder muito rápido, mas uma resposta, né, exige, no mínimo, uma reunião, uma definição, uma posição oficial, né, uma posição oficial em todos os níveis. Enquanto isso, você está ali, cara, as respostas estão num volume absurdo ali, crescendo. Então, as crises foram crescendo. Então, é uma época ainda que a gente vê de muitas crises ainda em social, né, em termos de comunicação, né? Que, quando você falou de polarização, é isso. A gente pega... Quando a gente faz mapa de calor, de respostas, você vê claramente hoje como são grupos, né? Para qualquer coisa. Então, não é só a esquerda ou a direita, ou o presidente contra o ex-presidente. Hoje, realmente, a polarização está muito forte. Então, a gente que faz muito saque, a gente faz, né, social CRM para muitos clientes, a gente interage com o consumidor, a gente teve que, cara, reinventar também nossa forma de conversar com o consumidor, que está muito mais agressivo, muito mais cansado, muito mais irritado.
né? Ele não tem mais a paciência, todo mundo em casa, né? Todo mundo cansado. Então, as interações que a gente faz hoje com as nossas marcas, a gente teve que passar por revisitar muita coisa para a gente conversar com o consumidor. E não dá mais... Opa, vai lá, Sandrão. Não, porque eu ia pegar o gancho dele. O gancho dele que é bom, mas vamos lá. Quer para o ímpar? A gente vai no para o ímpar, não tem problema. Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo. Porque a gente sempre fala isso aqui, que as pessoas não compram mais bens e serviços, né? Elas compram relacionamento, encantamento, histórias e por aí vai. E nessa linha que você está falando, vocês trabalham com influenciadores digitais também, porque de um tempo para cá, isso tem dado mais problema do que... enfim... Toda razão. É uma coisa complicada. E saiu recentemente, eu até separei aqui para comentar, e eu acho muito pertinente isso, que agora, recentemente, e tomara que eu ache logo, recentemente o influenciador, a juíza, deu ganho de causa para a pessoa que... Aqui, achei. O influenciador digital responde por golpe de loja que indicou. Ou seja, a pessoa que se sentiu prejudicada ganhou na justiça, não foi contra a loja, foi contra o influenciador. No caso aqui, a influenciadora. Né? Então, assim, hoje, influenciador, eu achei isso muito bom que tenha acontecido, porque agora esse pessoal aí, os oportunistas de plantão, fica esperto, né? Porque agora vai responder. Não querendo causar polêmica, mas já causando, Vambora. É como você... que o influenciador, na verdade, ele é um ator ali, né? Ele não é um cara, ele não é dono da loja. Então é como você punir o Faustão por uma propaganda que ele esteja fazendo lá no Domingão do Faustão. Diferente. O que muda? Segundo o juiz, a atividade normalmente desenvolvida pelo influenciador implica expor produtos de terceiros à venda. É isso que o Faustão faz. Os itens, calma. Mas o Faustão é apresentador de televisão. Mas é a mesma coisa. Não. Aí você está misturando. Que muda? Não, que muda muito. Pô, eu fui apresentador, fui jornalista de telejornal. É diferente você ter no Instagram, ter lá 4 milhões de pessoas ou 100 mil pessoas seguindo, e você ser embaixador da marca, representante da marca, e falar, compra lá na loja tal, e as pessoas vão porque gostam de você. Porque mas o Neymar não faz isso com várias marcas? O Ronaldo não fez isso? Mas o Neymar vai responder. Cara, isso é muito louco, bicho. Eu acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo. Eu acho isso maluquice. Olha só, acabando aqui o que o juiz falou, foi no Rio de Janeiro. Nisso, os itens ficam sob sua chancela e indiscutível influência. Ou seja, o influenciador hoje tem que ser muito mais responsável. E sem querer falar sempre no mesmo caso, mas desde o caso da Pugliese para cá, você viu várias coisas desagradáveis. E você imagina, você que é CEO da Flicos, bota uma pessoa, uma influenciadora com o perfil, por exemplo, da própria Pugliese. No caso, ela é fitness, é outra pegada. Mas ela representa a sua marca. Ela está vendendo a sua marca. Quanto a isso, eu concordo. Mas eu acho que você punir uma pessoa porque está representando uma marca, eu acho isso uma aberração. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Acho que dá mais responsabilidade e vai separar o joio do trigo. Nós estamos discutindo e o convidado não está falando. Por favor, gostaríamos da opinião do convidado. Por que não? E, aliás, deixa a sua aqui também nos comentários. Essa é outra pergunta de 1 milhão, cara. Porque, vamos lá. Cara, vocês devem lembrar uma época que todo cliente queria o seguinte: eu quero um viral, eu quero viralizar. Lembra disso? Hoje, o que eu ouço eu quero um influenciador. Então, assim, hoje, assim, eu tenho muitos clientes que, cara, sentem o seguinte: se eu não tiver usando influenciador, eu não estou moderno, ou eu não estou bacana. Então, assim, e aí a gente volta à questão da polarização. Porque existem alguns influenciadores, cara, né? Porque quando você entra na internet, você faz qualquer coisa, um post, uma opinião, ela tá eternizada na internet, ela não sai de lá. E o que acontece? Muitas vezes você escolhe um influenciador e aí, com essa polarização, as pessoas vão buscar lá atrás coisas que foram faladas. Outro dia, todo mundo viu
entrevista do Felipe Neto falando, eu errei e errei muito. E está lá. Então, assim, o erro que ele comenta está lá na internet. Então, o que tem acontecido muito hoje é que para algumas marcas, quando a gente escolhe um influenciador, cara, tem que fazer uma busca muito grande no passado dele, assim, no passado de comentários, porque senão vem uma chuva de críticas, né? Então, o que a gente procura fazer, existem algumas ferramentas, e a gente trabalha com algumas empresas que têm, né, um nível muito bacana de profissionalismo junto aos influenciadores digitais que a gente pode escolher. A gente faz uma segmentação, porque assim, não é mais importante. Você pode ter um influenciador com muito menos seguidores e um nível de interação muito maior, e que seja muito mais saudável para a sua marca do que você escolher uma pessoa. Se for Pugliese, vou dar um exemplo, nada contra ela, mas contra uma Pugliese tem milhões de pessoas e talvez não tenha tanta interação. E aí ela faz um post para uma marca e depois para outra, e para outra, e para outra, e você acaba perdendo um pouco o contato. Então, assim, a gente tirou, sendo muito sincero, a gente tirou um pouco o pé dos influenciadores, realmente, nos últimos meses. Tiramos mesmo, porque a gente estava sentindo as reações, mais uma vez, muito polarizadas de tudo, então, de agradar ou não de agradar. Existem pessoas que estão acima até de críticas, mas essas são pessoas que muitas vezes custam muito dinheiro para uma marca, né? Então, é isso. Eu acho que mas Paulo, esse eu concordo 100% com vocês dois, é a minha opinião também, né? O critério na escolha do influenciador. Agora, o que esse juiz está fazendo é o efeito contrário. É o critério do influenciador na escolha da marca que ele vai influenciar, porque é como se o garoto Bombril fosse, sei lá, punido por alguém que tivesse algum acidente com a palha de aço, ou então é como se vamos pegar outro cara aí, que foi um grande embaixador de marca, sei lá, não está vindo ninguém à cabeça, viu só o cara do Bombril lá do século passado. Mas, enfim, é uma mudança de paradigma. Eu, de verdade, acho isso uma temeridade, acho isso um pouco absurdo. Eu não vejo como atores. Eu acho que dá mais responsabilidade. Tem que ter mais responsabilidade. Eu não sei como ele hoje em seria dia, capaz de. Influenciador, as pessoas compram seguidores. Mas isso é feito, Sandro, isso é feito desde sempre, né? Não, mas que saiu da telona e foi para computador. Eu acho que esse tipo de coisa que aconteceu, pelo menos vai, se não resolver, que não vai resolver, mas vai inibir. Eu acredito que vai inibir um pouco. Não vai resolver. Acho que vocês têm razão numa coisa. Eu acho que vai acontecer uma... O que acontece, cara? Vamos pensar, para não usar o influenciador, que é o caso aqui, mas se você contrata alguém para fazer um comercial de televisão, né? O que o empresário desse artista faz? Ele faz uma busca, né? Mas ele não faz uma busca profunda, né? Ele vai lá e faz uma busca, ok, vou anunciar para o Paulo. Beleza, empresas Paulo. Cara, você faz uma busca, né? De qual é sei lá, se tem alguma dívida, se tem uma imagem negativa, se tem algum problema, é isso. Não é nada mais profundo do que isso. E aí você concorda que para a imagem do seu ator é bacana essa marca, que você conversa com o ator, obviamente, é a mesma coisa. Não é nada muito profundo. O que a decisão dessa juíza vai fazer é que realmente as pessoas vão ter que fazer uma análise mais profunda, uma busca mais profunda de quem está te contratando, né? E fica muito subjetivo, Paulo. Imagina só, você faz propaganda de uma escola, eventualmente acontece alguma coisa, uma atrocidade, um absurdo dentro daquela escola. Um professor que mata um aluno, sei lá. Como é que você vai, né, de alguma forma... Eu tenho medo muito dessas decisões de um juiz, né, de primeira instância e tal, porque eu não sei se ele conseguiu levar em consideração. E, mais uma vez, eu não estou discutindo decisão do juiz no sentido de ele pode decidir o que ele quiser, ele está ali para isso. Eu estou dando a minha opinião, né? E a minha opinião ela é inviolável. Sim, isso é muito importante a gente falar, porque não é uma... Eu estou criticando aqui, eu estou dizendo o que eu acho. Eu acho um perigo danado, porque como é que o cara vai ter todo esse cenário, essas possibilidades, e ser imputado por algo que ele falou? Ele pesquisa também, porque, por exemplo, você não vê uma pessoa botando o filho por causa de influenciador, mas você vê muita gente comprando
camisa, comprar na área de confecção, né? Nessa parte de confecção, enfim, é mais difícil você ver, até porque escola com influenciador, eu vejo muito pouco, não conheço muito, mas pelo menos na agência, o influenciador funciona muito nessa área de confecções, né? Na área de masculino, feminino e tal, isso funciona muito. É lógico que a loja não entregar não é culpa do influenciador, concordo contigo. Mas o fato de imputar a culpa também no influenciador, eu acho que talvez faça com que eles também comecem a pesquisar quem está contratando eles. Entendeu? Porque hoje em dia é só a agência, só um lado que pesquisa. Então, assim, eu acho que vai dar um pouco mais de responsabilidade. Eu entendo que você está pensando do lado perigoso, mas eu também estou vendo o lado aqui, o meu lado, né? O lado da agência e o lado dos meus clientes, né? Porque só a gente verifica. Por que agora, a partir de agora, então, os próprios influenciadores também não começam a ver para quem vão trabalhar e não se prostitui e fica indicando qualquer coisa, entendeu? Ou qualquer coisa, ou qualquer loja, ou qualquer produto. Entendeu? Eu acho isso interessante. Pode ser que profissionalize mais o negócio, que está muito tumultuado também, Márcio. Está muito tumultuado. Qualquer um é influenciador, qualquer birosca consegue uma pessoa para falar bem. Entendeu? Você compra influenciadores, a coisa está muito fake, como o próprio Paulo falou. A gente não está atrás de quantidade, a gente está atrás de qualidade, né? A qualidade é que é o segredo, não é a pessoa ter milhões de seguidores e no final não converte quase nada, a taxa de conversão ser baixa. Isso aí não. Entendeu? É um investimento jogado, enfim, jogado no lixo. Mas assim, sem querer polemizar, e a gente já está falando em polêmica, mas tem uma outra que é muito interessante. É que a gente gosta, né, de polêmicas, a gente agora ficou no calor do papo de influenciadores. Então, eu vou fazer uma pergunta fácil de responder, acredito. Bem fácil. O que você achou dessa campanha, desse posicionamento? Primeiro da campanha da DPZ, do Dia dos Pais, e do posicionamento, né, de marca também da Natura, né, que a gente recentemente recebeu aqui a CEO da Dermage, e foi muito bacana, né, o posicionamento dela, muito bacana a maneira como ela viu também a campanha da Natura, e a gente já teve vários, né, colegas nossos aqui passando, falando esse mês sobre isso. Então, assim, queria saber a sua opinião, né? Eu como publicitário, eu fico muito orgulhoso, assim, de verdade, porque, assim, a gente, na verdade, a publicidade nada mais é do que colocar no ar o que está sendo falado e acontecendo na sociedade. Verdade. É isso. Então, se a gente faz algo diferente disso, você não tem engajamento. É simples assim. Então, obviamente, cara, mais uma vez, voltando a falar em polarização, um monte de mensagens que você fala, independente da diversidade ou de tudo, elas têm. Hoje, cara, qualquer coisa que você coloca hoje na rua, de qualquer assunto, tem polêmicas muito fortes. Verdade. Então, eu fiquei muito orgulhoso, parabenizei, cara, as pessoas que eu conheço da agência, porque eu acho que foram muito corajosos e foram muito felizes. Então, a gente precisa, o tempo todo, continuar, assim, como publicitários, ajudando a sociedade nessa transformação. É isso. É simples assim, é dar voz. Então, muitas vezes se questiona a questão, o poder de fala, né? Se você pode falar sobre esse assunto, se você tem conhecimento para falar sobre aquele outro assunto. Cara, mas assim, de verdade, a gente tem que alargar a capacidade que a publicidade tem de continuar transformando a sociedade. Se a gente começar a lembrar a gente vai começar aqui a lembrar de dezenas de comerciais ao longo da história, dos últimos anos, que a gente vai lembrar aqui, que foram fundamentais para que a sociedade falasse diferente, se comportasse diferente, que fosse tema de discussões no Congresso, que foram temas de discussões nas novelas. Então, assim, a publicidade tem isso é uma das coisas, de várias coisas, que me orgulha ser publicitário. Então, ver uma campanha como essa e outros exemplos que a gente viu só me enche de orgulho, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Acho que cumpriu o seu papel de forma bem bacana também. Diga, Márcio.
gente já conversando outras vezes sobre esse assunto, eu acho principalmente que ela foi uma campanha muito legítima, né? Porque a Natura sempre se posicionou muito claramente diante desses temas. E voltando um pouquinho ao que a gente estava falando antes, o que falta às vezes, não é o que falta talvez, o que aconteça muitas vezes, é se apropriar de temas que não combinam, né, com as suas marcas. Não é o caso da Natura. A Natura estava muito fit com aquilo ali. Verdade. Então, para eles, tanto que deu um resultado muito bom. Agora, a gente vê marcas tentando se apropriar de temas, mas criando um Frankenstein, que não tem nada a ver com aquela história, nada a ver com aquela marca. Eu acho que se houver uma vontade, de fato, de se engajar num tema, seja ele qual for, não estou falando exclusivamente dessa questão LGBT, mas qualquer uma outra, né? Tem que fazer um trabalho de longo prazo. Não pode se chegar num dia, estar com uma bandeira de uma cor e levantar a bandeira de uma cor oposta, achando que vai todo mundo entender e te abraçar por causa disso. É verdade, cara. E assim, tem que estar no DNA da marca. Como você falou muito bem, tem que ser uma construção em direção a... E aí existe planejamento. Então, assim, aí volta a questão do poder de fala. Ou seja, essa marca ela tem legitimidade, como você colocou muito bem, para falar sobre esse assunto. Então, isso tem que ter muito cuidado, cara. Então, assim, isso são debates que eu vejo cada vez mais e também fico feliz desses debates estarem acontecendo em todos os clientes, todos eles estarem muito preocupados em realmente estarem atuantes na questão da diversidade, mas é isso. Isso é uma conquista, né? E não é algo que você impõe porque você foi ao ar e você impõe isso. Até porque a gente fala de acertos maravilhosos, mas vamos falar dos erros também, que são gravíssimos, né? Então, a gente já viu erros que são horrorosos e que são polêmicas, e aí as empresas se desculpando e tirando a comunicação do ar, e aí a lesão na marca é muito grande. E a lesão na causa também, porque é isso, a causa, para ser legítima, você tem que ter uma propaganda legítima também. Então, quando você faz algo que não é natural, você também não contribui com a causa em nada, né? Então, você está ali... Verdade. Gente, a gente chega aqui no meio da nossa entrevista, tem o nosso momento audiência, aquele momento que a gente atende você aí do outro lado da telinha que está inscrito no canal, né? Que se não tiver inscrito, a gente não vai ler. A gente, conforme o Márcio gosta de falar... A gente te ignora, meu amigo. Exatamente. Mas vamos lá. O Eduardo mandou uma coisa muito legal aqui pra gente, cara, muito curiosa, que também vai dar assunto aqui, polêmico a beça. Ele bota, que saiu agora, eu não sei se isso foi hoje ou ontem, Google avança sobre educação e lança cursos que podem substituir diplomas. Google lança diploma em 6 meses e inicia concorrência com as faculdades. Gente, o Google tá vindo forte para cima das instituições de ensino superior. Não brinca não. E aí vem a polêmica e a pergunta, né? E aproveitando mais uma polêmica, que a gente fala aqui, já falou em outros programas, ô Márcio, com relação às instituições de ensino, né? As universidades que ensinam publicidade dos anos 90, né? Do século passado, prepara o profissional do século XX para atuar no século XXI. E assim é com jornalismo e com vários outros cursos. Eu acho que essa iniciativa do Google aí pode quebrar muita instituição de ensino superior, cara. Muita. Né? Pode ser uma coisa que pode quebrar paradigma forte nessa linha aí, EduTech, né? Essa pegada EduTech aí, porque eles não vêm brincar, eles não começam um negócio desse. A gente tem uma dificuldade de avançar com a questão do ensino, de se atualizar, de viver isso tudo que a gente está falando de mudanças. Nossa, publicidade. A publicidade talvez tenha sido um dos setores que mais mudou, que mais ficou diferente, porque o negócio de publicidade mudou completamente. Se você for pegar o negócio de publicidade dos anos 80, 90 para o que é hoje, cara, o cara não tem... Sei lá, se o cara tivesse ficado congelado... 10 anos atrás, não precisa ir muito longe, não. 10 anos atrás. Ele não entender nada.
Exatamente. Então, eu imagino que e a gente está falando de uma de um único mercado, mas a educação tem uma dificuldade em acompanhar, aqui no Brasil principalmente, né? Lá fora é um pouco diferente. Mas aqui, eu acho que regulações, regulamentações, né? Isso engessa de uma tal maneira que a gente fica no mundo das pedras enquanto está vivendo aí a era da tecnologia. Verdade. O pessoal falando em sociedade industrial, né, em revolução industrial, século XVIII, XIX, porra, e a gente aqui já na era da informação. É complicado, né, Paulo? Você vê que você estudou na faixa, que você graduou na faixa, a gente vê que e a faixa é uma referência nessa área, é uma excelente faculdade. Mas, assim, não é culpa, talvez, da instituição, talvez é o que o Márcio falou, o próprio MEC, né, o próprio sistema. É muita regulação, cara. Eu acho que, por exemplo, na área de publicidade, por exemplo, eu hoje, durante muitos anos, eu dava aula na graduação, na pós e tudo, e aí começaram as exigências do MEC, por exemplo, para o mestrado, para o doutorado, que é lindo. E, cara, eu adoraria ter tido tempo de fazer, mas, cara, trabalhar na agência é uma coisa impossível. E aí aconteceu que muitos professores de mercado foram se afastando do dia a dia. Então, eu acho que tinha que ter um modelo híbrido. Eu acho que existem realmente áreas que é fundamental você se aprofundar no mestrado, no doutorado, e existem outras áreas dentro da publicidade que, cara, eu acho que deveria valer também, né, o famoso honoris saber, né? Você está ali no dia a dia. Então, por exemplo, você que trabalha na área digital, né? Quem trabalha hoje na área digital, cara, que muda a cada 3 meses, você vai ter que fazer o mestrado 50 vezes. Porque eu devo estar na minha 30ª faculdade. A 30ª, porque quando eu fiz e estou sempre mudando e o tempo todo se reinventando. Eu estava falando disso hoje. De um ano, eu assumi a agência tem 1 ano e meio. Cara, dos departamentos que a agência tinha 1 ano e meio, que a gente foi montando até hoje, a mudança já é gigantesca. Gigantesca. Né? Gigantesca. Então, assim, muita coisa não vai acompanhar essa velocidade. Aí acho que o Google entrou nessa lacuna, né? Num formato de 6 meses, que é um formato mais rápido. Não que, assim, de novo, eu acho que é um tema muito polêmico para concordar ou discordar. Eu sou, como professor de universidade, sei todo o valor que as universidades têm e quanto é de investimento, de formação de professores e do corpo docente. Então, assim, a gente tem então, mais uma vez, eu acho que é muito precipitado dar uma opinião falando assim, cara, é isso, o futuro é o Google, o futuro, né, para mim... O que dá para falar é o seguinte, é um fato, né? É um fato que o ensino não está acompanhando a evolução da história. É um fato. A gente vem comentando isso, Paulo. Pô, quantos programas? Acho que desde o primeiro a gente fala isso. A gente fala isso, há 6 meses. Né? Exatamente. Então, a gente está falando, mas é o que está acontecendo, a gente está vendo. Então, se a gente está vendo, muito mais gente está vendo. Né? O Google não estava ali de bobeira. E segundo é o Google. Né? A chance disso de virar alguma coisa grande é enorme. Não, a gente, cara, não sabe brincar no 10º play, né? Então... É verdade. É verdade. Eu percebo muito isso com os estagiários, né? Os estagiários, quando chegam na agência, você vê o quão despreparados eles são para o mercado de trabalho. É complicado, quer dizer, a gente até elogiando os meus lá, deu até uma certa sorte, né? Porque o pessoal corre atrás desses cursos que são mais específicos, cursos de extensão, né? Os cursos mais... Tem vários cursos na internet aí, hoje então é o que mais tem, mas essa galera não ficou presa só ao ensino universitário, que eu acho isso fantástico. Inclusive, eu em sala de aula falo isso. Gente, não fiquem presos só ao que vocês aprendem aqui. Busquem fora, busquem, né, informações, entrem no mercado de trabalho o quanto antes, que aí você começa a sentir na pele, né, como é que a coisa funciona. Então, enfim, eu acho que quando você vê o nível dos estagiários hoje, você vê que
é complicado. Mas, volto a dizer, eu acho que eu dei sorte. Agora, estagiário é um turnover muito alto, né? Sim. Muito alto. Então, quer dizer, você é um entra e sai absurdo, mas o nível tá. O sarrafo, nesse caso, está mais para baixo do que para cima. Entendeu? Então. A gente também tá falando de uma geração que ela é muito diferente, né? Eu tenho uma filha de 19 anos que está cursando publicidade, inclusive. Uhum. Vejo pela geração dela, é um tipo de. Quando a gente era estagiário, é um outro tipo de comportamento, né? Assim, é muito diferente. É muito bem diferente, verdade. É bem diferente. Paulo, como é que você vê, falando ainda de evolução, né? Como é que você enxerga essa mudança na publicidade? Eu estou falando em todos os sentidos. A gente está falando do influenciador, né? Que é dificuldade, que é uma situação difícil, que talvez não seja o melhor caminho, mas a gente vê que a Vogue, aquela revista que todo mundo lia para estar antenada na moda, se multiplicou em blogueiras. É a própria Vogue, ó, puf, se não sumiu, tá numa descendente aí, como toda a galera que tinha o mesmo estilo. Era 4 rodas que ditava qual carro que você ia comprar, ou qual o sonho, né, o seu próximo sonho. E hoje tem ali os blogueiros e uma série de influenciadores que ditam essa tendência. A gente vê quando a gente fala do online, né? Online não é a TV que tem 4, 5, 6, 7 canais. Ou, sei lá, se o cara tem uma TV a cabo, ele vai ter ali seus 200 canais. A internet, cara, é uma infinidade de possibilidades, né? Então, quer dizer, a coisa está se dissipando. Como é que essa mudança está entrando no DNA dessa galera nova? Como é que a galera que está mais tempo enxerga essa mudança de cenário? E o que você vê lá na frente? É uma coisa muito nichada? A gente vai parar com essas grandes campanhas? Então, como é que fica cara, isso? não, acho que você já deu uma adiantada boa aí num assunto que é o que a gente lida todo dia na agência, que é a questão da hipersegmentação, né? Uhum. Então, cara, hoje a gente tem, sei lá, tem campanhas que eu rodo 80, 90 peças diferentes para praticamente 80, 90 targets diferentes. Caramba. Então, isso eu acho que, mais uma vez, é um reflexo da sociedade, né? De cada vez mais as pessoas vão se assumindo em grupos diferentes, né? E hoje, o que acontece? Como a gente tem acesso às ferramentas que conseguem medir muito bem isso, a gente consegue entender, encontrar esses grupos, né? Pelo movimento que eles fazem na internet. Então, você consegue, mais uma vez, hipersegmentação. Então, o que eu acho que hoje é o grande desafio das agências para que elas fiquem rentáveis? Eu antigamente, eu tinha um material que eu colocava, vou falar de uma forma muito simplória, eu gerava um comercial, mandava uma fita para uma emissora, cara, eu botava aquele comercial na novela das 9 e atingia 50 milhões de pessoas. Isso foi o quê? Foi uma dupla criando, foi um RTV finalizando e mandando uma fita. Hoje eu tenho, se eu quiser usar o horário nobre da internet, por exemplo, vamos chamar assim, eu tenho mais ou menos, como eu falei, 80, 90 peças diferentes. Então, eu tenho com muito menos verba, muito mais trabalho e muito mais gente dedicada àquilo. Porque cada peça que eu subo, eu tenho ali uma análise profunda da performance daquela peça. Se ela não estiver performando, eu tenho rapidamente que trocar o criativo daquela peça. Então, assim, esse é o grande desafio das agências como um todo, cara, porque a mídia vai caindo, que eram as grandes taxas, né, das agências, né, de 12%, 15%, e aí hoje você tem, cara, uma entrega muito grande. E, mais uma vez, tudo é conversão, 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 e a gente tem que converter. Então, a gente hoje criticado, e, claro, elogiado também, mais uma vez, pela não conversão. Então, hoje, o que eu sinto hoje é que teve uma aceleração muito grande da velocidade com que as peças são, vamos chamar assim, criticadas ou não, ou bem aceitas. Então, assim, a publicidade ficou muito mais rápida. Assim, o nosso dia a dia está muito mais acelerado do que estava hoje, com muito mais gente na área de dados hoje. Então, isso é um desafio novo. Está faltando gente.
Então aproveita a dica aí, se inscreve no sininho, ó, tô fazendo merchan para você. E pega essa dica, cara, assim, a falta de profissionais na área de dados, ela tá absurda, porque cada vez mais a gente é cobrado por isso, pela essa análise de dados, porque não adianta ter dados se eles não são analisados, não serve para nada, porque não retroalimenta nada. Então, esse é o grande desafio, cara, é a hipersegmentação. Deixa eu pegar um ponto que você falou que me incomoda absurdamente, que é essa história do desespero pela não conversão. Porque, cara, será que é possível você pensar em venda o tempo inteiro? Ou pensar em engajamento com qualquer coisa o tempo inteiro? E o branding? Como é que fica essa história? Como é que eu conto a história da minha marca? Eu não quero converter ninguém. Eu quero que a pessoa saiba quem sou eu. Eu quero me apresentar. Você não chega, quando você faz um primeiro encontro aí com o teu namorado, com a tua namorada, e sai agarrando, dando um beijo, levando ela para o motel. Não é assim que funciona. Você primeiro tem que conquistar a pessoa. Como é que eu não consigo entender? Eu vejo, Paulo, que isso é uma realidade. As pessoas querem converter, mas e o brand? Como é que fica isso? Existe essa confusão aí entre agência e cliente para poder superar esse trauma da não conversão? Existe muita negociação, cara, porque, por exemplo, vamos falar de ensino. Se você lança uma campanha, uma instituição de ensino, primeiro você tem que apresentar o curso, falar quais são os diferenciais. Mas, ao mesmo tempo, o que o cliente espera é que a pessoa já faça a matrícula, né? Então, essa negociação que tem que ter. Eles falam assim, olha só, mas para fazer a matrícula, tem que entender o que você tem de diferente para contar, o que você tem de novo para contar. Então, o que a gente trabalha muito, cara, assim, é com o primeiro impacto, segundo impacto, terceiro impacto. Então, assim, se você vê diferencial ali, fazer branding, como você muito bem colocou. A gente faz um branding, cara, beleza, a pessoa se interessou e ela foi buscar mais informação, você impacta ela uma segunda vez com uma mensagem mais vendedora, mais voltada para a conversão. E aí, mesmo assim, ele entrou no site, mas ela não fez a matrícula. Opa, mas espera aí, mas aí eu fiz o branding para ela se interessou, aí eu mandei uma mensagem de venda para ela se interessou, ela entrou no site, mas não converteu, ela não fez a matrícula. O que está faltando para ela? Então, aí você manda uma terceira mensagem. Então, assim, é assim que a gente trabalha, né? Então, a gente procura trabalhar tudo junto, né? Mas tudo que faça sentido. Se eu estou falando de uma marca mais tradicional, então vou dar exemplo. A gente, como eu falei, a gente lançou um produto que não existia. Você pede combustível pelo app. Eu tive que primeiro posicionar essa marca, porque, cara, como é que você... é gasolina de qualidade, que vai com toda a segurança, que vai na sua casa, como é que tudo isso acontece? Então, primeiro a gente teve que lançar esse produto, né? Então, ficar falando de benefício um tempo. Depois que a gente lançou o produto, falou assim, cara, tá bem na sua região, bacana. Pô, você sabe que enquanto você está agora fazendo uma reunião, seu carro está sendo abastecido? Aí você já começa a ir caminhando na conversão. Agora, tem cliente que tem mais paciência para isso, tem cliente que tem menos paciência. Então, de verdade... Cara. Porque são coisas complementares, né, Sandro? Quem é que clica no Busdoor quando você está falando de OH, né? Márcio, o que muito me chamou a atenção foi esse teu exemplo aí que você deu, que você, para falar do brand, você deu um exemplo aí que você não sai com a menina, como é que é? Repete esse exemplo aí, porque agora eu entendi por que você tá solteiro, rapaz. Você tá tiozão, rapaz. Tu tá desatualizado, cara. Presta atenção. Tu tá desatualizado. Mas é pra... Tu já tá com quase 50, por isso que tudo a galera de 20 não tá assim, não, rapaz. Presta atenção. Mas, enfim, brincadeiras à parte, uma coisa que tem me chamado muita atenção é essa parte também da cultura do cancelamento, né? Que aí vem o papo da polarização que a gente está falando toda hora aqui, vem à tona, mas essa cultura do cancelamento é uma coisa que eu acho muito perigoso. Eu, no início desse papo da cultura do cancelamento, eu até estava achando legal no sentido de você, ao invés de se tornar um hater, você cancelar quem você segue, ou a marca, ou a pessoa. Seguir, né? Um ato. Né? Eu não quero mais ver aquela pessoa na minha frente, não vamos mais seguir.
atleta, acabou, tal. Agora, quando as pessoas começam a se reunir, e aí sim, aí transformar numa cultura, né, tentaram fazer isso com a Natura, inclusive. Só que deu o efeito errado, que a Natura valorizou 6 pontos alguma coisa na bolsa. Ou seja, mas essa cultura do cancelamento, e principalmente com o atual governo, né, que a gente passa, e aqui não é uma crítica nem a favor nem contra, mas os extremos, né? A gente está lidando com extremos, é uma coisa perigosa, né? A gente do meio publicitário, então, pô, você imagina pegar uma turma, um cliente seu aí do grupo 3 mais e tal, e tomar uma cultura do cancelamento aí pela frente. É uma coisa, né, preocupante. Hoje, na verdade, a gente tem algumas metodologias, né, até, como eu falei, de gestão de crise, que a gente vai acompanhando. Então, a gente tem uma metodologia própria lá que a gente acompanha a velocidade para entender se é uma crise ou não, ou seja, sobre cancelamento, sobre interações negativas. A gente mede pela velocidade com que ela acontece e o número com que ela acontece, para que a gente pense nisso. Agora, mais uma vez, como a gente faz gestão de redes sociais de muitas marcas, a gente realmente está o tempo todo, cara, fazendo... como é que eu poderia falar? Quase checkpoints em muitas dos nossos conteúdos, de uma forma mais ainda... mais forte que a gente fazia, porque, mais uma vez, as reações estão muito fortes, as reações estão muito violentas, né? São muito, como eu falei, elas são muito hoje agressivas de coisas que há algum tempo atrás seriam... Cara, você pode ter um comentário negativo, mas os comentários são muito, muito fortes. As pessoas estão usando as redes sociais para colocarem muita coisa para fora mesmo, né? E a gente tem que respeitar a opinião do consumidor, mas em termos de comunicação, o tipo de trabalho nosso ele vem mudando, cara, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca na rua. É verdade. E essa agressividade é que me preocupa, porque você não gostar é um direito seu, né? Você divergir também é um direito seu. Você até parar de seguir é um direito seu também. Agora, criticar também, você pode... Também. Mas a forma... Até porque tem muita hipocrisia aí, né, Sandro? Como se todo mundo fosse perfeito. Aí o cara acha ali um erro em alguém. Aquele cara cometeu um erro. Então vai cair de pau, já monta, organiza um evento, né, cara? Vamos derrubar esse cara, vamos esculhambar ele. Caraca, você nunca errou, bicho. Entendeu? Então tem que avaliar esse tipo de coisa. É esquisito. É verdade. É a empatia que a gente estava falando no início do programa, né? Que o Paulo falou. Quer dizer, tem a empatia, pô, olha para o outro lado. Sei lá, sabe o que o cara viveu, qual foi o ambiente que ele cresceu, quais as experiências da vida dele. É complicado, não dá para você sair botando o dedo, apontando para qualquer um, né, cara? Tem que entender um pouquinho a pessoa. Eu acho que é muito difícil a gente conviver com as redes sociais e com essas opiniões contraditórias. Mas, cara, eu acho que essa democracia que as redes sociais ampliaram, né? As pessoas tendo voz, como acontece qualquer mudança, ela gera um pouco de caos, ela gera um pouco de distúrbio, mas eu acho que isso vai trazer melhorias muito grandes para a nossa sociedade como um todo, porque ouvir as pessoas, esse debate que pode estar um pouco mais acalorado hoje, pode ser que amanhã as pessoas comecem a entrar naquele meio termo e comecem a entender cada um o seu lado. Eu acho que isso é muito positivo. É como se tivesse todo mundo enjaulado, engaiolado, e aí abriu a porteira e o pessoal sai, né, atropelando todo mundo, mas numa hora todo mundo se organiza. Verdade, concordo contigo. Gente, vamos ao nosso momento dica de livro. Momento que a gente aqui sempre faz questão de dar uma dica interessante. Não necessariamente precisa ser do tema em questão que a gente está abordando, mas enfim. Márcio Escudeiro, meu amigo, diga lá, vamos começar por você. Qual a sua dica de hoje? Eu vou dar uma dica de livro muito legal. É do Gustavo Caetano, da Sambatec. Um grande abraço para você. Pense Simples. É muito bacana, cara. Ele tem uma empresa de tecnologia muito legal, de streaming e tal. É um cara super do bem, super gente boa.
E ele está dizendo aqui um pouco da história dele e falando para a galera o seguinte: ó, meu irmão, tem uma ideia incrível, não precisa ser nada mirabolante, não. O mais importante é você, ó, executar, fazer, né? Seguir com ela. Porque tem muita gente que planeja e cria dificuldade, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, acaba que não sai do lugar e perde uma oportunidade bastante legal. E o livro é muito bacana, vale a pena, eu recomendo. Boa. Então, veja o nosso convidado agora, Paulo Castro, por favor, sua dica de livro. É um livro muito bacana para tempos de pandemia, para abrir a cabeça. Tudo que a gente está falando aqui chama-se 21 lições para o século XXI. Esse é um livro maravilhoso. Ele realmente faz você parar para pensar tudo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, tudo que está vindo por aí. E assim, é bom para cada pessoa refletir também do que ela imagina para a vida dela, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ele é um livro que dá uma boa mexida, cara. Uma boa mexida. Esse é um livro que eu estou relendo agora na pandemia. Muito legal. Bom. Olha, a minha dica de livro eu esqueci o autor, mas eu acho o livro muito legal. Tudo é óbvio. Se eu não me engano, tudo é óbvio desde que você saiba as respostas, ou algo do tipo. Não, o livro é muito interessante, porque é isso mesmo. É do Duncan Watts. Tudo é óbvio desde que você saiba as respostas. Como o senso comum nos engana. Uma nova maneira de pensar, indispensável para empresários, políticos e por aí vai. É um livro muito interessante que realmente faz você pensar, faz você rever determinados conceitos, né? Que muitas vezes passa e você nem se liga, nem se tocou. E aí, complementando essa dica, eu vou pegar uma dica também, que é parecido, a pegada é parecida, mas esse é até mais estruturado, se eu não me engano, que é do Dan Ariely, Previsivelmente Irracional, que é outro livraço muito bacana. Aliás, eu já dei essa dica aqui várias vezes e é um livro que eu estou relendo também. Eu já, sei lá, terceira ou quarta vez. Cada vez que eu leio, tem uma perspectiva, você pinça coisas que não tinha percebido, enfim. Muito bacana. Então, eu aproveitei e já fui no atacado. Não fui no varejo, não. Fui no atacado. Entendeu? Já foram 2 dicas de livro, mas, bem bacana. Gente, é o seguinte, estamos chegando no momento final. Impossível. Você viu errado. Passa rápido. Quando é bom, passa rápido. É impressionante. E aquele negócio, tem gente que ainda fala que o programa tinha que ter meia hora, 20 maluco. minutos. Não tem condição, bicho. Tem uma hora de programa, não acredito. Não, tem 58 minutos, então... Isso aí tá errado. Passa muito rápido. Passa muito rápido, mas enfim. É bom porque aí a gente, como eu sempre falo aqui, deixa gostinho de quero mais. A gente pode aproveitar o nosso convidado, Paulo, chamar outras vezes e continuar com pautas, né? Que é muito bacana a gente ter novas pautas também. Aliás, a nossa pauta de hoje tinha mais coisa aqui, mas o tempo estourou. Queria parabenizar também que no início eu esqueci de mencionar que o Paulo foi eleito profissional de propaganda do ano de 2019, prêmio colunista. Muito legal. Muito bacana mesmo aqui ter assim, uma personalidade, né, com esse prêmio, que é muito legal. Enfim. E aquele camarada ali que não se inscreveu. É ridículo, cara. Então, olha o nível do nosso convidado. Você, rapaz, é brincadeira. Mas ele vai, agora com essa informação, agora ele vai ficar até sem graça de não se inscrever. Enfim, gente, eu peço para vocês agora não palestrarem e a gente ir para as nossas considerações finais e deixando o convidado para encerrar com o grande finale. Por favor, Márcio Escudeiro, meu amigo de M, estamos fazendo 6 meses agora, dia 8, e estamos atingindo... essa aqui, se eu não me engano, é o programa número 94 ou 95. Estamos prestes a chegar a mais uma meta, atingir mais uma meta. Não sei se pode, né? Mas eu vou assim, dar uma sugestão da gente fazer o nosso programa número 100 comemorando, né? Com um champanhezinho do lado. Por que não? Né? Por que não? Eu acho que fica aqui a minha sugestão. Eu não sei. Também não sei. Precisa. A gente coloca um rótulo de suco de abacate
sei lá, Silvestre, e bebe, entendeu? Vai no mesmo que Não dá. pode ser apologia. Eu quero agradecer. Olha, apologia. Não, é abacate, pô. Não é nada, é abacate. Chama de abacate e tá dentro. Mas eu quero agradecer a presença do Paulo, agradecer o teu tempo, por ter compartilhado aí com a nossa audiência o teu conhecimento, a tua história. Isso é muito importante. Acho que é fundamental nesse momento a gente buscar conteúdos legais, que acrescentem, que façam a gente sair da nossa caixinha, né? Abrir a nossa mente e, por que não, também descontrair, porque o papo, cara, além de ser muito instrutivo, ele é divertido, é um negócio legal, é uma hora muito bacana, muito, enfim, descontraída. E a você do outro lado, meu amigo, obrigado aí pela sua audiência, você inscrito, muito obrigado, você não inscrito, não sei o que você está fazendo aqui até essa hora, sério, vai procurar outra coisa, tá bom? Um abraço. Legal, eu queria também aproveitar para falar das nossas métricas que eu deixei por último, né, reforçando que o nosso número de mulheres dobrou, né, que é muito bacana isso, quer dizer, a gente tinha 10%, se eu não me engano, de audiência feminina e foi para 24, 25, quer dizer, mais que dobrou. Isso é um indicador muito bacana. E agradecer também a galera que, mesmo com as brincadeiras do Márcio, tem se inscrito. E tem se inscrito. Mesmo não. É por isso. Ou por isso. Talvez na obrigação. Por isso. Talvez por isso, eu não sei. Isso não tem como avaliar, porque o YouTube não tem na métrica isso. Aqui no seu comentário se você está inscrito por minha causa ou muito não. Bacana. A gente teve, da semana passada para agora, um aumento bem interessante, bem substancial. Então, assim, toda a equipe do M está muito contente aí com você aí do outro lado da telinha. Então, continue nos prestigiando, porque isso para a gente é gasolina, né? Estimula. E todos nós aqui temos as nossas atividades principais. A gente começou esse projeto aqui numa brincadeira, né? Para poder não pirar na pandemia. E, de repente, o projeto cresceu e está crescendo. Então, enfim... O Márcio veio correndo, peço até desculpa, Paulo, a gente atrasou hoje em função de reuniões e tal. Enfim. E o Márcio, pela primeira vez. Bombando. Você levantou a bola, tive que mandar, não teve jeito. Pela primeira vez ele não ia fazer mexendo a empresa. Acontece, né, cara? Chegando aí a quase 25 milhões de visualizações em 6 meses. Eu estou aqui, negócio de louco. Mais de, agora, sei lá, 10 milhões, 11 milhões, eu não sei, de usuários. Explica o que tá. Tá bom, Márcio. Se você continuar falando, eu vou cortar esse microfone e deixar você calado. Vamos embora, vamos deixar agora nosso convidado, por favor, Paulo. É contigo agora, as suas considerações finais. Fica à vontade. Gente, primeiro, cara, adorei, me diverti muito. Vocês são super divertidos. Esse programa, cara, esse formato é maravilhoso. Então, assim... Muito bacana. Acho que no programa 100 tem que ter álcool, sim. Bota diz que é suco detox, cara. Bota lá. Parece na moda, né? Suco detox. Foi muito bacana, assim. Acho que a gente conseguiu debater assuntos bem interessantes. Mais uma vez, eu diria que a gente está num momento muito doloroso de um lado, né, com a pandemia, mas muito de aprendizado do outro. Então, acho que todo mundo que trabalha com comunicação hoje está aprendendo demais. Então, acho que os profissionais hoje estão se esforçando para construir uma nova história na comunicação. Então, de tudo que a gente está aprendendo, de tudo que a gente está vendo aí, todo mundo fala, né, do que vai sair depois, e eu tenho visto que vão sair novas agências, novos profissionais, novos formatos de comunicação, novos clientes. Então, acho que de tudo isso também a gente vai tirar muita coisa boa, né? Claro que são milhares e milhares de mortes, então é uma tragédia, mas quando a gente fala da profissão, eu acho que a gente vai tirar muita coisa boa. Leia um livro que eu recomendei, que eu acho que também vai ajudar muito as pessoas a refletirem. Muito obrigado pelo convite. Tem muita gente que me procura no LinkedIn, cara, eu respondo, converso, tenho o maior prazer em trocar, porque, na verdade... A gente vai colocar aqui o teu endereço. Por favor, se inscreva lá também, meu amigo.
Não, com certeza. Saindo daqui, a primeira coisa que eu vou fazer. Então, gente, foi um prazer. Contem comigo. E, cara, parabéns. Vocês estão com um projeto maravilhoso, cara, muito, muito legal. Adorei o formato. Legal, muito obrigado, Paulo. Seja sempre muito bem-vindo aqui. O M está de portas abertas, porque pessoas como você só engrandecem a gente, o debate, né? Só engrandece o debate, é muito bacana. Eu não sei se a gente. Eu costumo dizer que a gente aprende mais até do que passa de conteúdo, né? É chavão falar que professor aprende mais do que ensina, mas você é professor, você sabe disso. É impressionante como a gente acaba aprendendo mais. É muito bacana. E fica à vontade, sinta-se sempre convidado. Muito obrigado. Volte sempre. De repente, no programa 100, a gente tenta abrir mais janelas aqui para ver se a gente consegue chamar bastante gente bacana aí para a gente tomar suco de detox juntos. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Programado mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação, Paulo. Valeu, meu amigo de bancada, Márcio Escudeiro, estamos juntos. E é isso aí, você aí do outro lado da telinha, sabe que a gente tem encontro sempre de segunda a sexta, às 20 horas, aqui no YouTube. Valeu, abraço.